E por que você acha que Deus permite tantas injustiças acontecerem? Essa é uma pergunta milenar, não vou nem dizer centenária, não é? A pergunta sobre por que acontece tantas mazelas no mundo, ela foi feita sobretudo no contexto de Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, em que judeus foram mortos em campos de concentração de uma das formas mais desumanas que você possa imaginar, não é? Criou-se ali uma máquina de matar. Então, foi desde atirar em homens enfileirados, um tiro de fuzil que transpassasse 3, 5 homens, até eles chegarem na evoluída forma de matar, a frase já é absurda, né? Evoluída forma de matar, em que eles colocavam nus os judeus, rapavam a cabeça e simulavam que seria um banho num vestiário e ali despejavam gás, né? E esse gás matava entre 50, 30, levas até de 100 homens, mulheres e crianças. E esse fato em específico e recente da história humana, ele provocou essa pergunta que você fez aí agora. Por que Deus permitiu Hitler subir ao poder? Lembremos, Hitler foi o governante da Alemanha, eleito pelo povo alemão, e ele governa esse país até meados do final da Segunda Guerra Mundial. Porque se ele é soberano e vê passado, presente e futuro, Sim. Então por que Deus deixou Hitler nascer e governar? Porque até nisso está a soberania de Deus. Deus é Deus também quando o mal existe, porque é parte do livre-arbítrio, que alguns não chamam de livre-arbítrio, né? Se não me engano, chamam de livre exercício, tem um termo, enfim, né? Que se propõe a substituir para livre-arbítrio. Livre ação, se não me engano, enfim. Parte do que se entende desse livre-arbítrio é Deus permitir que o ser humano faça escolhas. Então você aí do outro lado, ouvinte, telespectador que está nos ouvindo, né? Parte da resposta está em você. No sentido de que hoje de manhã você escolheu mentir ou não. Roubar ou não. Você escolheu ser honesto ou não. E isso é uma escolha que Deus permite. E isso mostra a soberania de Deus. No sentido de permitir que a humanidade e os humanos em particular, cada um domesticamente e até publicamente, como Adolf Hitler, uma ação de governo, né, coletiva, ele permite que nós tomemos decisões e as executemos, por mais absurdas que elas possam parecer. Aquela coisa de consequências. Sim, eu diria até que mais do que isso. É realmente o ser humano ter a livre escolha. Alguns chamam de livre-arbítrio, o mais famoso é esse conceito de livre-arbítrio, né? Livre ação, em que você, dentro do seu limite, dentro da permissão de Deus, Deus te permite, desde hoje de manhã, eu quase esqueci do compromisso, de forma irresponsável, uma infração, correto? Até uma grande infração, como um líder governante alemão, Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus. Então, o Deus da falta de compromisso, que eu poderia ter faltado ao evento, é o mesmo Deus que permite um governo como o governo que nós citamos aqui. E isso reflete também o amor e a soberania de Deus, permitindo que nós façamos escolhas. Então, a um primeiro olhar, parece que isso nega a Deus. Por que Deus permite tanto mal? Mas é o inverso. Isso fortalece a soberania de Deus dentro de um espaço de acordo em que a cena, para mim, bíblica muito maravilhosa é a cena de Deus falando com Caim em Gênesis. Quando do homicídio de Caim sobre seu irmão Abel, esse texto é muito bom, muito interessante, Deus teria dito para Caim, Deus disse para Caim, Caim, o mal vai adiante de você, convém a você dominá-lo. Ou seja, qual a ideia ali, embora eu não conheça o original? O mal já está posto, ele está dado, ele é parte da escolha da natureza humana. Foi dado a nós a capacidade de escolher também ações maléficas ou malévolas. E ele está diante de nós, no sentido de que todos os dias, a cada dia da sua vida, do seu esposo, dos que nos ouvem, né? A cada dia será apresentado a nós escolhas. Tanto doméstica, vou ou não ao compromisso já marcado.
quanto de governo, de Estado. Matarei ou não 6 milhões de pessoas? Então escolhas são colocadas diante de nós como parte do projeto de Deus de dar liberdade ao ser humano. Escolha seu caminho. Então ele disse isso para Caim. Caim, o mal vai adiante de você. Convém a você dominá-lo. Então, o mal e o bem será apresentado para todos nós a cada dia e todos os dias. E nós é que faremos escolhas. E